Olá pessoal, tudo bem com vocês? Nós estamos aqui fazendo uma série de estudos sobre o nosso livro Tarô e a Jornada do Herói, para que a gente possa entender a nossa trajetória de vida a partir à luz do tarô. Então é um estudo que é voltado não somente para quem conhece o tarô, mas para quem joga tarô, para quem quer principalmente se entender. O maior objetivo desse estudo tem relação com o nosso autoconhecimento. Porque eu falo sempre, né, que quando a gente se conhece, a gente se torna mais seguro, mais confiante das nossas trajetórias aí de vida, do que a gente está fazendo, assumindo as responsabilidades, né? Então, nesse estudo, nesse livro, você pode acompanhar aí, tem no livro em mãos, e pode ir também vendo as minhas considerações sobre os arcanos. Eu tenho certeza que isso vai trazer aí grande contribuição para você. Hoje a gente vai ver a carta 8, e aí é uma interrogação, né? Mas imagina que uma interrogação na minha cabeça, porque no tarô de Marsella, a carta 8 é a carta da justiça. Mas no tarô, no Rider-Waite, a carta 8 é a carta da força. E eu confesso a vocês que antes de trazer esse estudo aqui, de fazer esse estudo, eu fiquei assim um pouco desconfortável, né? E eu vou contar um pouco sobre essa questão. Eu comecei a estudar tarô a partir do tarô de Marsella, né? Há 33, 34 anos atrás, na verdade, esse ano completa 34 anos. Então faz bastante tempo. E aí quando eu comecei a estudar com o tarô de Marsella, eu estudava, né? Eu jogava com os arcanos maiores, as cartas da corte e os as e os 10 só. Do 2 ao 9, deixava. Eu confesso que aquilo me inquietou bastante, me trouxe um desconforto muito grande. Porque eu falei assim, poxa, sabe quando as cartas começam a ficar com coloração diferente, um desgaste? E eu, por si, comecei a estudar. E ao longo desses anos, eu tenho estudado sempre sobre o tarô como um todo, né? O tarô é um conjunto de 78 lâminas, embora a gente sabe que muitas pessoas trabalham somente com os arcanos maiores. E tá tudo bem, né? Cada um segue de acordo com o que é melhor, com o que é mais coerente. E aí eu fiquei, a partir dessa frase que eu falei para vocês, agora eu fiquei pensando, bom, se eu me proponho a fazer um estudo deste livro, eu tenho que seguir o que o autor está dizendo. Então, eu vou dividir esse encontro em duas partes. A primeira, eu vou me ater somente à questão da justiça, como carta 8, porque ele se refere ao arcano, ao tarô de Marsella, tá? Mas depois eu vou colocar as minhas considerações na segunda parte do nosso encontro, falando sobre a força nesse sentido, tá? Como eu entendo que seria a força nessa trajetória. Então, como são diferentes perspectivas e como se trata de um estudo, né? E eu vou ousar argumentar nesse sentido, né? Ousar a partir do meu estudo, da minha compreensão, da minha trajetória de conhecimento com o tarô, eu vou ousar argumentar. Então aproveita para que você acompanhe esse encontro. Vou tentar ser o mais objetiva possível para que você, né, não vai ir divagando tanto, e aproveita inclusive para você curtir, para você assinar o canal, para você curtir esse encontro e você colocar aí no nosso chat. Você considera o 8 como sendo a força ou como sendo a justiça? O que você interpreta? Conta para mim aí, eu quero ouvir um pouco de você, da sua argumentação. É tão interessante essa questão, porque logo no começo do livro, aqui na página 91, ele já vai exatamente colocar sobre essa questão, né? Ele vai dizer que na trajetória, no tarô, e o primeiro tarô, né, tanto o tarô do Vicente Sforza, o tarô de Marsella, que é o mais conhecido, né, que as pessoas sempre consideraram a justiça como sendo o arcano 8. Somente com o Rider-Waite, que vai trazer uma visão diferente, uma visão
relacionado aí com principalmente com a astrologia. Ele considera o arcano 8 como sendo a força, e eu acho que aí ele vai considerar principalmente o aspecto da astrologia por conta da figura do leão, que é o signo de leão, né? As pessoas que fazem aí aniversário no mês 8, a maioria delas são do signo de leão. Então a gente sabe que tem uma variação aí, né? Enfim. Então, ele coloca essa questão, uma das justificativas, né, do Rider-Waite tem a ver com essa questão, mas ele, em termos de trajetória do herói, e aí esse é o objetivo, né? Se o nome do estudo é o tarô e a jornada do herói, em termos de trajetória do herói, este momento do arcano, do herói, corresponderia ao arcano da justiça. A gente tem que lembrar que nessa trajetória do herói, que a gente já viu aí nos outros vídeos, aí fica um convite para você assistir os outros, nessa trajetória do herói, o último arcano é o arcano 7, o arcano do carro, e que o herói parte, né? Eu até gravei lá, inclusive no museu, falando sobre esse momento de transformação do herói, né? Que é o momento da partida do herói, que ele vai transformar as experiências dele em lição. E aí o arcano 8, que ele considera como sendo a justiça, ele dá o subtítulo no nosso livro de amadurecimento. Então, esse amadurecimento tem também relação com essas histórias, nessas experiências que o nosso herói vai trabalhar aí ao longo do tempo. Ele fala que nesse momento nós nos tornamos plenamente responsáveis por nós, o que é uma afirmação associada à carta da justiça. Então, se a gente for considerar que essa justiça do Marcélia e essa justiça do Rider-Waite, tá vendo? Aqui tá escrito 8 e aqui, né, eu vou aproximar aqui, escrito 11. Nesse momento, né, a gente vai ver aqui até uma certa diferença de representação. Ele vai até colocar isso aqui um pouquinho, né, que nessa carta da justiça se refere à figura da deusa de Ké, que é uma deusa que tem a sua coroa, apresentada como protetora da cidade e dá ordem à civilização. A gente vai ver aí em outros tarôs, principalmente no tarô mitológico, uma referência da deusa Atena, né, que também é deusa da justiça, deusa guerreira, da imparcialidade, tudo. Mas de qualquer forma, se a gente for pensar na simbologia, né, desse arcano, e aí a gente vai ver aqui até mesmo na representação do Rider-Waite, tem duas colunas, né, e uma cortina, ou seja, ela está protegendo um templo, né, que poderia ser, por exemplo, algo que eu já falei lá no arcano 4 do imperador, o templo de Salomão, do rei Salomão, né? E é interessante também perceber o quanto essa carta nos remete à figura da sacerdotisa, percebe? As mesmas colunas, o mesmo véu atrás, né? Aqui ela tem uma cor diferente, uma simbologia da roupa, aqui vermelha, aqui também tem vermelho, aqui não necessariamente a gente percebe colunas do templo, então a gente tem uma semelhança aqui das representações da espada, balança e tudo. E eu até coloquei uma imagem dessa deusa da justiça aqui, que eu também gosto bastante, em homenagem a esse arcano da justiça aqui. Então vamos pensar um pouquinho, né, a partir do que ele até coloca no livro, né? A gente tem aqui uma questão da relação dos dois lados, o direito e o esquerdo, né? Então quanto a gente precisa trabalhar esse equilíbrio. Eu sempre falo para as pessoas, quando você coloca um grãozinho de arroz, de feijão, de um lado da balança, vai pendendo, 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 e aí cai no desequilíbrio. Então ele vai mostrar que nesse momento, o processo de amadurecimento do nosso herói está totalmente relacionado com o equilíbrio, mas equilíbrio do direito e do esquerdo, do em cima e de baixo, do dentro, do fora. Gente, o tarô inteiro é hermético. O hermetismo vai falar sobre isso, né? O equilíbrio dos polos. E ele também vai trazer pra gente o tempo todo, a gente não viu esse equilíbrio no arcano 6 dos enamorados, a gente vai ver de novo o equilíbrio nas esfinges do tarô, no arcano 7. Então a gente vai ver aí em vários momentos essa questão do equilíbrio, a tentativa
deste herói de encontrar o seu eixo, o seu ponto de equilíbrio. E a gente sabe que para isso a gente vai ter que passar pelas experiências, por isso que ele vai colocar aqui o nome, né? Ele dá o subtítulo de amadurecimento. Ele vai falar que o lado direito do trono tem o seu, né? Bem como o seu pé direito, são claramente visíveis, né? E ele vai colocar isso aqui, ele está se referindo a este arcano, né, que é o lado direito, lado da justiça é o lado racional, e isso ele vai colocar até lá na frente, mais para o finalzinho do capítulo, ele vai dizer que o lado esquerdo, arquetípico, na página 97, é distinguido pode ser distinguido no senso de comunidade, posse coletiva das estruturas matriarcais. Então, o lado esquerdo está associado com a mãe e o lado direito com o pai. Fica uma dica para quem trabalha, quem gosta muito de estudar essa questão metafísica, ligada às questões da saúde. Então, todo o lado esquerdo tem a ver com as dores, os dissabores, com a figura da mãe, e todo o lado direito com a questão do pai, né? As relações com o pai ou com o companheiro, né? Ou nesse sentido de vida, né? Companheiro ou companheira de vida, tá? Só aí para a gente entender um pouco essas questões ligadas ao âmbito da metafísica. Mas ele vai comentar nesse sentido que após a carta de saída do carro, até ele vai colocar aqui, ó, enamorados, carro e justiça. Ele fala que o enamorado há uma decisão espontânea do coração, né? E a gente viu lá a dúvida, né, da pessoa, se vai ou se não vai, se escolhe a mulher bonita e pobre ou a mulher mais feia, né, e rica. A gente viu essa dúvida, né? Então são as decisões baseadas no coração. O carro é essa consciência de assumir essa responsabilidade. Então eu vou guiar o meu carro, eu vou guiar minha vida, eu vou fazer as coisas, essa escolha consciente de saída. Daí a coragem que é necessário ter. E a carta da justiça, na sequência, seria esse julgamento consciente e deliberado. Então ele vai falar do equilíbrio dessa racionalidade. Então é aquilo que a gente comenta. Você está com medo? Vai com medo mesmo. Ele vai falar muito sobre isso, né? E ele comenta que essas experiências do herói vão trazendo, ou seja, né, essas experiências de situações vão trazendo também experiências de como ele maneja as coisas. Então, por exemplo, como é que eu uso a espada? Eu tenho que lembrar que a espada ela vai me defender, né, de situações, mas eu preciso também ter um bom julgamento das questões. Toda vez que a gente fala sobre o arcano da justiça, algumas pessoas vão lembrar muito de um orixá que é Xangô, que é o orixá da justiça, né? E a gente sempre fala, olha, se você está devendo alguma coisa, não pede nada para Xangô, não pede para a justiça, porque senão ele vai cobrar. Vai, né? Porque justiça é isso. A justiça vai julgar algo pela lei, né? A gente precisa ainda falar sobre essa questão da lei de Talião. Olho por olho, dente por dente. Eu fui estudar isso lá quando eu estava estudando história das religiões, estudando os povos da Mesopotâmia, os sumérios, né? E a gente vai ver que o primeiro código de leis, que é o código de Hammurabi, né? Que a gente conhece como olho por olho, dente por dente, ele vai dizer que assim, olha, se alguém te feriu, vai lá e fere a pessoa, né? Ou seja, você pagar com a mesma moeda aquilo que foi feito a você. Só Jesus que vem lá anos depois, séculos depois, que vem dizer o seguinte, olha, se alguém te bater, ofereça outra face, né? Ou seja, ele traz aí uma perspectiva diferente do que havia lá no Código de Leis, né? No primeiro Código de Leis, que é o Código de Hammurabi. E esse código, inclusive, vai inspirar todo o nosso código de justiça, de leis hoje é inspirado nesse código de Hammurabi. Essa pedra em que foi escrito esse código está no Museu do Louvre hoje em Paris. Então você consegue ir lá ver a pedra, né, com esse código de leis, mas obviamente que a gente não vai conseguir ler porque é por conta da escrita cuneiforme. Mas ele vai trazer aqui nesse momento, essa questão da justiça, ele vai trazer muito o aspecto dessa imparcialidade e de ter um lado racional. É o momento de ser racional,
né? De trabalhar e executar as coisas de acordo com a lei, né? Então, esse momento de amadurecimento que é o que vai trazer para nós aqui. Com relação ao hábito, né, de uso dos documentos, das suas habilidades especificamente, ele vai trazer aqui a lei de Parsifal, que vai vencer aí com o uso da flecha. Ele está comentando aqui especificamente sobre o ponto da espada, como manejar essa espada. E é exatamente aquilo que a gente falou, né? Ou seja, a mesma espada que corta, ela abre caminhos, ela defende, mas a gente precisa entender, será que aquela espada que eu levanto para defender alguém, alguma causa, né? Será que eu tô sendo, será que aquela pessoa que pede defesa, será que ela está sendo justa? Né? E eu acho que é tão relativo isso, essa questão, porque às vezes aquilo que a gente considera justo para nós, para o outro não é, né? Por isso que a lei, a justiça, ela geralmente é representada com os olhos vendados. É o que tem nessa imagem minha aqui, né? Não aparece isso nem aqui e nem aparece isso nesse tarô, né? Tanto no Marsella quanto no Rider-Waite, a justiça não aparece com os olhos vendados, mas ela tem um ponto importante. Tá vendo esse bolinha vermelha aqui? E aqui nessa ela vai ter uma pedra, que é uma lápis lazuli, é a pedra que inclusive os faraós utilizavam no Antigo Egito, nas suas coroas, ficava aqui, né? Que tem a ver que é a pedra da intuição, para abrir a intuição, para ver aquilo que os olhos racionalmente não veem. E esse processo de amadurecimento do herói tem isso, né? A sua capacidade de julgamento diante da situação. Por isso que às vezes a gente não consegue pedir um conselho para uma pessoa de uma situação quando ela não viveu aquilo. Às vezes a perspectiva daquela pessoa sobre uma situação é uma perspectiva equivocada, né? É uma perspectiva que ela não vai conseguir ampliar exatamente porque ela não viveu aquela situação. E eu sempre incentivo as pessoas, né? Em todos os atendimentos que eu realizo, eu sempre incentivo. Pense de uma outra forma, né? Estabeleça uma outra perspectiva. Por isso que eu estou aqui treinando com vocês essa perspectiva de considerar a justiça como 8, né? Então, antes mesmo da gente criticar, a gente tem que ter experiência né? Tem que ter experimento naquilo, tem que usar aquilo para ver se é certo ou não. Claro que não dá para usar isso para tudo. Tem coisas que a gente realmente não vai experimentar, porque a gente sabe que o resultado é muito negativo, né? Então, ele vai falar que nesse momento de partida do herói, né, ele tem a lança como símbolo de coragem, de força, de vontade. É um momento de luta, é um momento que ele vai ganhar essas experiências e para isso ele vai precisar dominar o quê? O ego. Ele vai falar isso o tempo todo, né? Que toda espada tem os seus dois gumes. E aí é aquela questão da gente dominar as nossas emoções, o nosso ego, adquirindo força no conhecimento, inteligência nesse sentido. E aí vale também considerar, lembrar aqui que o naipe de espadas, né? Que usa exatamente a lança, diz respeito a todas as questões ligadas ao nosso pensamento. Percebe que nesse momento, o amadurecimento que ele vai dizer aqui tem a ver com o amadurecimento intelectual. Na verdade, é a inteligência emocional, a nossa capacidade de ser antifrágil, que vai fazer com que a gente consiga passar por situações nesse momento. Então, viver às vezes um ano da justiça, no caso, um ano 8, a meu ver, um ano 11, né? Exige muito da gente esse ponto, né? Tanto é que no Rider-Waite, e quando eles fizeram a relação dos arcanos, eles consideraram a justiça como sendo o naipe, o signo, por exemplo, de balança, né? O signo de Libra.
Por isso que ele fez essa inversão dos elementos. E você percebe, você conhece aí talvez algum bom libriano, libriana, e mostra como sempre ele vem aí muito para equilibrar as situações, né? O libriano tem essa questão de querer argumentar, de entender aí, de ser um bom negociador, de querer encontrar o ponto de equilíbrio das questões, né? O libriano tem essa capacidade. Então, a espada traz isso, né? O naipe de espadas, ele vem trazer todas as nossas questões ligadas ao aspecto racional, né? E aí tem um trecho que ele vem falar aqui, na página 94, de um autor que eu gosto bastante, que é o Elias Canetti, de um livro chamado A Massa e o Poder. Ele coloca um trecho aqui falando sobre o poder de juiz que autoriza as pessoas a agirem dessa maneira. O juiz apenas aparentemente se posiciona entre os dois lados, na fronteira que separa o bom do mal. Mas também a gente precisa entender que esse posicionamento do juiz requer aprendizado, né? Requer conhecimento da lei para que ele possa ser justo, para que ele possa, né, perceber aí quem é que está falando a verdade, vai em busca dos fatos, e aí aquilo que a gente sempre comenta, né? Quanto aos fatos, não há muitos argumentos. Mas também há aqueles que não são juízes, aqueles os quais ninguém pediu para julgar, e aos quais ninguém sã consciência pediria que o fizesse. Preferem julgamentos incessantes em todos os âmbitos. Não se exige nenhum conhecimento de causa àqueles que se abstêm de julgamentos, porque se envergonham deles por serem contados nos dedos. E aquilo que a gente sempre comenta, né? Toda vez que você aponta o dedo para alguém, você tem que lembrar que você tem aí, 3 dedos apontados para você. Né? Então, aquele que julga, que aponta dizendo para o outro, você está fazendo errado e tudo mais, na verdade, ele só reconhece o erro no outro porque o erro está nele, né? É sempre isso. O 8 é exatamente essa questão, a balança é exatamente isso. Então, todas as vezes que a gente aponta o dedo para alguém, a gente precisa ver se a gente tem condições para isso. Jesus falou sobre essa questão, inclusive, né? Antes mesmo de julgar o outro, tira a trava dos seus olhos para ver se você está enxergando, né, corretamente. E isso tem muito a ver com a figura da justiça. Ele vai falar que a justiça resulta do conhecido fato de que só se pode atribuir responsabilidade ou apresentar um juízo, ou seja, culpabilizar a pessoa maior de idade. Uma criança está livre da culpa, porque a criança ela é reflexo da educação dos pais. Então vamos pensar nesse momento que este herói, nesta trajetória, ele está adquirindo experiência. Ele se encheu de coragem, entrou no carro dele, na carruagem dele e partiu. E aí ele vai exatamente adquirir essa experiência. E aí não tem como, né? Veja, ele vai ter que ir em alguns momentos na tentativa e erro. Mas quando a gente parte, a gente se enche de conhecimento, de coragem, a gente vai aí em busca dessa trajetória. E vamos pensar aí, se a gente for pensar nessa trajetória, quando a gente termina uma faculdade, um curso, como seria, por exemplo, a própria experiência do carro, né? Você saiu da faculdade, pegou o seu diploma e você vai para o mercado de trabalho. E aí a pergunta é, e agora, como é que eu faço para aplicar aquilo que eu aprendi na faculdade, né, nos meus anos de curso, como é que eu aplico a teoria na prática? E muitas vezes é só assim que a gente vai aprender, né? Vamos pensar, por exemplo, no médico. Claro que ele tem um mentor, ele tem um professor que está ali do lado, um dentista, e várias profissões que, né, que são ali pragmáticas. Você vai aplicar a teoria ali do jeito que você aprendeu, mas você vai ter que encontrar um meio do caminho.
para ver exatamente, né? E criar a tua própria bagagem com isso. A gente aprende isso até mesmo no curso de tarô. Eu falo isso no Núcleo de Estudos Sapienza, onde eu tenho a plataforma. Eu falo isso, olha, vocês estão aprendendo comigo, né, aqui, mas vocês vão ao longo do tempo adquirindo as suas próprias experiências, né? Vão ampliando as suas interpretações. Por isso que é sempre legal a gente ler livros, ver outras palestras, para que a gente possa ir ampliando a nossa visão e a nossa capacidade de interpretação sobre as cartas. Mas aí tem a ver com compreender as leis do mundo. Quando a gente sai da faculdade, a gente quer aplicar tudo aquilo que a gente viu, a gente deseja aplicar esse conhecimento, essa sabedoria, né, no dia a dia, a gente também precisa trabalhar, a gente vai esbarrar em alguns valores, que é a ética, é a moral, são as leis, né, que existem exatamente para que a gente possa ter uma boa convivência. Então a tarefa da justiça nesse momento, que está na página 97, é compreender as leis desse mundo e fazer um julgamento sensato, inteligente e equilibrado. Veja, todas as vezes que a gente julga alguém, e quando a gente julga, a gente fala que aquela pessoa não fez certo, mas ela não fez certo na perspectiva de quem? Ela não fez certo na perspectiva da justiça, da lei, do que exige as leis de um país. Ela não fez certo de acordo com o que está estabelecido no código da empresa, no código de ética da empresa, ou ela não fez correto, ela não foi certa baseado no que você acha. É incrível ver como as pessoas julgam as outras a partir da sua lente. Justiça é isso, justiça é lente. Porque né, a gente sabe que países têm códigos de leis, de condutas diferentes. Se a gente for para o mundo oriental, árabe, as leis são completamente diferentes. Se a gente for para o mundo oriental, Extremo Oriente, China, Japão, as regras são diferentes. Coreia, são diferentes. A gente vê muito isso às vezes em filmes. Então, você está falando de justiça na perspectiva de quem? Na tua perspectiva? Então, essa é a tarefa da justiça, né? Compreender as leis do mundo, porque não existe certo e errado. Existe o certo para mim, o errado para mim, né? E aí, eu preciso exercer um papel exercer esse papel de me colocar no lugar do outro. Isso é muito importante. Por isso que o objetivo é trabalhar, né, desenvolver a responsabilidade pessoal, objetividade, honestidade e equilíbrio, né? O risco é fazer a justiça em causa própria, porque é engraçado, a gente só se incomoda quando alguma coisa acontece que não vai de acordo com as nossas perspectivas, né? Porque a gente não consegue ser resiliente nesse ponto. Aí, cuidado com o autoritarismo, cuidado com o preconceito, com juízos, com a presunção. Percebe como é um arcano bastante delicado? E aí, quando a gente chegar lá no arcano do julgamento, eu vou falar sobre essa diferença entre justiça e julgamento, tá bom? Mas isso daí só lá no arcano do julgamento, lá na frente. E aí, brevemente, eu queria comentar sobre essa questão da justiça e da força. E aí, são as minhas considerações. O que eu penso dessa questão? Eu fico muito aqui pensando assim, quando a gente aprende algo, vou voltar lá na questão da gente sair da faculdade. Então a gente vai e aprende algo e a gente sai da faculdade cheio de vontade, né? E a gente sai da casa dos pais achando que a vida é maravilhosa. E aí a gente tem que perceber que a dinâmica é diferente, né? A gente vai ter que lidar com problemas, com situações que a gente não tinha feito antes, porque a gente estava muito protegido pelos nossos pais. Então aquela questão de chegar em casa no final do dia, do trabalho, e ter que fazer comida, e ter que colocar roupa para lavar, e ter que ver que o cano da cozinha estourou, ou que o chuveiro queimou. Então a gente tem que fazer isso
e ainda ter uma boa noite de sono e acordar no dia seguinte para ir trabalhar, isso para mim exige força de vontade, exige resiliência. E por isso que eu considero muito essa arcano da força. Porque a gente pensa 99 vezes em desistir e às vezes uma vez em avançar. As 99 vezes que a gente pensa em desistir é a força, é o leão. É essa coisa do tipo, eu me encho de coragem, olha lá, estufei o peito, me encho de coragem, vou para fazer as coisas. E aí, à medida que vem as dificuldades, eu vou diminuindo, né? Então, o que que essa moça vai falar para nós aqui? Domine o seu ego, domine a sua, né, a sua vontade, prevaleça a sua razão. É isso que vai falar. Por isso que nesse momento, quando o herói parte depois, né, a carta do carro, eu acredito muito que haja uma necessidade de desenvolver a resiliência, a força de vontade, e por isso que eu acho que é o arcano da força. Isso, essa visão diferente que eu aplico nos meus atendimentos, que eu aplico nos meus estudos aí de trajetória de vida, de mapa de vida, eu vou apresentar isso no meu curso, né? Eu vou deixar depois as informações aqui no descritivo desse vídeo aqui no YouTube, para que você queira conhecer essa outra visão e que de repente tenha a mesma visão que eu, ou quer conhecer a minha visão, né? A minha perspectiva, que você possa aqui entender na tua trajetória esse lado. Eu procuro sempre ampliar a minha perspectiva, então eu trago aqui muito da cabala, da numerologia, principalmente, com certeza da astrologia, para esse entendimento maior, tá bom? Bom, eu espero que esse estudo esteja aí fazendo muito sentido para você, que você esteja gostando principalmente, né? E aí conta para mim, você que é de agosto, você que faz aniversário em agosto, ou você que é do dia 8, você se identifica mais com a justiça ou com a força? Na minha experiência, ao longo desses 33 anos, eu tenho certeza que você vai se identificar com o arcano da força. Mas eu gostaria de ouvir a tua perspectiva, né? Eu acho que tem sim muita relação, justiça e força, mas a gente vai ver o arcano da força lá na frente. A gente ainda tem aí a roda da fortuna antes disso e o eremita, que é o nosso próximo encontro. E eu espero que você esteja curtindo, esteja gostando desse nosso estudo. Eu estou adorando fazer, estou aprendendo muito com os feedbacks que eu recebo de vocês. E até o próximo encontro, que a gente possa aqui compartilhar, tá bom? Beijo grande, gratidão, namastê, tchau.